Estou acompanhado aqui esta manhã por meus colegas da CIA, DIA, FBI e NSA. Nosso depoimento oferece uma avaliação coletiva dos 18 Estados Unidos. Elementos de inteligência que compõem a comunidade de inteligência do ZEUA, a comunidade de inteligência, e se baseia em inteligência, coleta e informações disponíveis para a IC de fontes abertas e do setor privado, além da expertise de nossos analistas. Este relatório avalia o que a IC considera mais. Ameaça nosso povo e a capacidade de nossa nação de viver em uma sociedade pacífica, livre, segura e próspera. Como vocês sabem, enfrentamos um ambiente de ameaças cada vez mais complexo que nos ameaça aqui em casa e nossos interesses no exterior. Começarei focando no que mais imediatamente e diretamente ameaça os Estados Unidos e o bem-estar do povo americano, grupos criminosos não estatais e terroristas, colocando vidas e meios de subsistência americanos em risco. Em seguida, focarei nos principais estados-nação que têm a capacidade de ameaçar os interesses dos Estados Unidos. Neste ambiente complexo, atores não estatais e estatais são capazes de explorar ou tirar proveito dos efeitos das atividades uns dos outros. Capacidades convencionais e assimétricas. Mesmo os atores tradicionalmente mais fracos são capazes de adquirir tecnologias avançadas disponíveis, criando um cenário de ameaças ainda mais complexo e sério. Primeiro, destacarei as ameaças apresentadas por vários atores não estatais. Cartéis, gangues e outras organizações criminosas transnacionais em nossa parte do mundo estão envolvidos em uma ampla gama de atividades ilícitas, desde o tráfico de narcóticos até a lavagem de dinheiro, passando pelo contrabando de imigrantes ilegais e tráfico humano, o que coloca em risco a saúde, o bem-estar e a segurança dos americanos comuns. Com base nos relatórios mais recentes, disponíveis para um período de um ano que termina em outubro de 2024, os cartéis foram amplamente responsáveis pelas mortes de mais de 54 mil cidadãos do Zebriua, devido a opioides sintéticos. As organizações criminosas transnacionais baseadas no México, ou TCOs, são os principais fornecedores de fentanil ilícito para o mercado dos Tamriwa, e estão se adaptando às pressões de fiscalização e regulamentação. Ao usar múltiplas fontes e métodos para adquirir produtos químicos precursores e equipamentos, principalmente da China e da Índia, muitos dos quais são produtos químicos de uso dual utilizados em indústrias legítimas. Produtores independentes de fentanil também estão fragmentando cada vez mais o comércio de drogas no México. A disponibilidade de produtos químicos precursores e a facilidade de fabricação de fentanil ilícito permitiram que atores independentes aumentassem a produção e as operações de contrabando de fentanil ilícito no México. Os cartéis estão lucrando com o tráfico de pessoas e provavelmente facilitaram mais de 2 milhões de imigrantes ilegais encontrados pelas autoridades na fronteira do ZEUA, fronteira sudoeste, em 2024 apenas, sobrecarregando nossos recursos vitais e colocando o povo americano em risco. Grupos criminosos impulsionam grande parte da agitação e anarquia no hemisfério ocidental. Eles também se envolvem em extorsão, tráfico de armas e pessoas e outras operações ilícitas e perigosas em busca de receita, incluindo sequestros para resgate, trabalho forçado e tráfico sexual. Esses e outros traficantes de pessoas exploram indivíduos e grupos vulneráveis, prometendo empregos bem remunerados enquanto confiscam seus documentos de identificação. Eles operam nas sombras, explorando a falta de lei em várias áreas e usando coerção e intimidação para controlar suas vítimas. Embora esses principais fatores devam continuar, o aumento da segurança na fronteira do ZILEI, segurança na fronteira e as deportações sob a administração Trump são um impedimento para os migrantes que buscam cruzar ilegalmente as fronteiras do ZILEI. Fronteiras, EUA. As apreensões pela patrulha de fronteira dos Sextaino ao longo da fronteira sudoeste em janeiro de 2025 caíram 85% em relação ao mesmo período de 2024. Extremistas islâmicos transnacionais como o ISIS e a Al-Qaeda e grupos jihadistas afiliados continuam a buscar, possibilitar ou inspirar ataques contra os Estados Unidos e nossos cidadãos no exterior e dentro do território nacional para avançar seu objetivo final de estabelecer um califado islâmico global. Isso inclui esforços intensificados para espalhar sua ideologia, recrutar e radicalizar indivíduos no Ucrânia e no Ocidente,
Embora o atacante do dia de Ano Novo em Nova Orleans não tivesse contato direto conhecido com terroristas do ISIS, ele foi influenciado e radicalizado pela propaganda ideológica do ISIS, como um exemplo. A Al-Qaeda e seus afiliados continuam a chamar por ataques contra os Estados Unidos enquanto realizam ataques no exterior. Esses grupos jihadistas demonstraram sua capacidade de se adaptar e evoluir, incluindo o uso de novas tecnologias e táticas para espalhar sua ideologia e recrutar novos seguidores. Uma variedade de criminosos cibernéticos não estatais também está mirando nossos interesses econômicos, infraestrutura crítica e capacidade comercial avançada para extorsão, outras atividades coercitivas e ganho financeiro. Esses atores usam uma variedade de táticas, incluindo phishing, ransomware e ataques de negação de serviço, para interromper nossos sistemas e roubar informações sensíveis e lucrativas usando tecnologias disponíveis e do ZOA, vulnerabilidades cibernéticas. Atores de ransomware no ano passado, por exemplo, atacaram o maior processador de pagamentos dos Israel, instituições de saúde, e outro grupo de atores criminosos conduziu ataques cibernéticos contra os NOA, utilidades de água. Alguns desses atores cibernéticos não estatais também operam como proxies para ou emulam atividades semelhantes realizadas por grandes atores estatais. Embora esses atores cibernéticos não estatais frequentemente busquem ganhos financeiros e de propriedade intelectual, eles também realizam operações cibernéticas para fins de espionagem, visando nossa infraestrutura crítica. Voltando-se para os principais atores estatais, AIC, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, engajados em atividades que podem desafiar os CILAOA, capacidades e interesses, especialmente relacionados à nossa segurança e economia. Esses atores estão trabalhando juntos em diferentes áreas para atingir os interesses e para se protegerem dos sanções. Neste ponto, a AIC avalia que a China é nosso concorrente estratégico mais capaz. Sob a liderança do presidente Xi Jinping, a República Popular da China busca se posicionar como uma potência líder no cenário mundial, economicamente, tecnologicamente e militarmente. Pequim é motivada em parte pela crença de que Washington está empreendendo um esforço amplo para conter a ascensão da China e minar o governo do PCC. O desafio doméstico mais sério da China é provavelmente a desaceleração da economia chinesa e a potencial instabilidade se as queixas socioeconômicas levarem a distúrbios em larga escala. As crescentes tensões econômicas com os Estados Unidos e outros países também podem pesar nos planos da China para o crescimento econômico e a criação de empregos domésticos. O exército da China está desenvolvendo capacidades avançadas, incluindo armas hipersônicas, aeronaves furtivas, submarinos avançados, ativos mais fortes de guerra espacial e cibernética e um arsenal maior de armas nucleares. Embora queira desenvolver e manter laços positivos com os Estados Unidos e a administração Trump para avançar seus interesses e evitar conflitos, a China está construindo sua capacidade militar, em parte para ganhar vantagem no caso de um conflito militar com os Estados Unidos em torno da questão dos esforços da China para a unificação com a República da China ou Taiwan. O exército da China também está expandindo sua presença na região Ásia-Pacífico, com foco em reivindicações territoriais disputadas tanto no Mar da China Oriental quanto no Mar da China Meridional. Pequim está avançando suas capacidades cibernéticas para operações sofisticadas destinadas a roubar informações sensíveis dos Israel, informações do governo e do setor privado, e pré-posicionando opções adicionais de ataque assimétrico que podem ser implantadas em um conflito. As atividades cibernéticas da China têm sido ligadas a múltiplas violações de alto perfil, incluindo o comprometimento massivo do ano passado da infraestrutura de telecomunicações do Zhuangpao, comumente referido como tufão de sal. Atualmente, Pequim domina mercados globais e cadeias de suprimento estrategicamente importantes, por exemplo, com a mineração e processamento de vários minerais críticos. Em dezembro, a China impôs uma proibição de exportação para os Estados Unidos de galho, germânio e antimônio, todos importantes para a produção de semicondutores e nossas tecnologias de defesa. Isso foi em resposta direta aos controles de exportação dos EQA sobre chips projetados para limitar amplamente o acesso da RPC a chips avançados e equipamentos de fabricação de chips. A China também visa competir em outras indústrias globais críticas, incluindo IA, semicondutores legados, produção de chips, biomanufatura e sequenciamento genético,
e produção de suprimentos médicos e farmacêuticos. Aproveitando a produção frequentemente fortemente subsidiada pelo Estado em maior escala, com custos mais baixos e padrões regulatórios mais fracos do que os exigidos no Ocidente, a estratégia de Pequim lhe deu uma posição de liderança em muitas partes desses setores e nas cadeias de suprimento que os sustentam. Em 2023, por exemplo, a China teve 5 aprovações de medicamentos domésticos de primeira classe e 3 aprovações da FDA. Voltando-se para a Rússia, as capacidades nucleares e militares convencionais da Rússia, juntamente com sua resiliência econômica e militar demonstrada, fazem dela um concorrente formidável. Moscou possui mais armas nucleares do que qualquer outra nação que poderia causar danos catastróficos aos Estados Unidos e ao mundo. No caso de uma grande guerra que os líderes russos temessem, colocaria eles e seu regime em sério risco. No final de 2024, a Rússia anunciou atualizações em sua doutrina nuclear pública, expandindo as condições sob as quais consideraria o uso de armas nucleares. A Rússia está construindo uma força nuclear mais moderna e resistente, projetada para contornar a defesa de mísseis do Zerware, através do potencial de um ataque retaliatório confiável. A Rússia pretende dissuadir o ZEUA, mantendo, tanto, território do ZEUA em risco, quanto tendo as capacidades para ameaçar uma guerra nuclear em um conflito. A Rússia desenvolveu capacidades cibernéticas avançadas e tentou pré-posicionar acesso ao ZEUAPWIN, infraestrutura crítica para opções assimétricas, e torná-la uma ameaça cibernética persistente. As atividades cibernéticas da Rússia foram vinculadas a múltiplas violações de alto perfil, incluindo o hack de 2023 da Microsoft. A Rússia também está implantando novas capacidades e armas antissatélite destinadas a degradar o ZEUA e a infraestrutura espacial aliada. Entre os desenvolvimentos mais preocupantes da Rússia, está um novo satélite destinado a carregar uma arma nuclear como uma arma antissatélite, violando a lei internacional de longa data contra tal atividade e colocando o ZEUA e a economia global em risco. O Irã continua a buscar a expansão de sua influência no Oriente Médio, apesar da degradação de seus proxies e defesas durante o conflito em Gaza. O Irã desenvolveu e mantém mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e UAVs, incluindo sistemas capazes de atingir EUA, alvos e aliados na região. Teherã demonstrou disposição para usar essas armas, inclusive durante um ataque em 2020 aos ZEUA, forças no Iraque, e em ataques contra Israel em abril e outubro de 2024. As operações e capacidades cibernéticas do Irã também representam uma ameaça séria aos ZEUA, redes e dados. A IC continua a avaliar que o Irã não está construindo uma arma nuclear, e o líder supremo Khomeini não autorizou o programa de armas nucleares que ele suspendeu em 2003. A IC continua a monitorar de perto se Teherã decidir reautorizar seu programa de armas nucleares. No último ano, vimos uma erosão de um tabu de décadas no Irã sobre discutir armas nucleares em público, provavelmente encorajando defensores de armas nucleares dentro do aparato de tomada de decisão do Irã. O estoque de urânio enriquecido do Irã está em seus níveis mais altos. O Irã provavelmente continuará os esforços para contrariar Israel e pressionar pela retirada militar dos Israelis da região, armando e ajudando a reconstituir seu consórcio solto de terroristas e atores militantes com ideias semelhantes, seu eixo de resistência. Embora enfraquecida, essa coleção de atores ainda apresenta uma ampla gama de ameaças, inclusive à população de Israel, EUA, forças implantadas no Iraque e na Síria e ao ZEUA, e ao transporte e trânsito militar e comercial internacional. O líder norte-coreano Kim Jong-un está buscando capacidades estratégicas e convencionais mais fortes que possam atingir os Esamerd, forças e aliados na região, bem como o território do Sakolyo, para reforçar a influência e o status da Coreia do Norte, defender seu regime e alcançar pelo menos o reconhecimento tácito como uma potência nuclear. A parceria estratégica recentemente consolidada com a Rússia apoia esses objetivos ao fornecer a ele maior apoio financeiro, militar e diplomático. Reduzir a dependência da China e fornecer às forças e sistemas de armas norte-coreanos uma experiência autêntica de combate. Kim vê seus avanços em armas estratégicas desde 2019, seus laços cada vez mais profundos com a Rússia e a durabilidade econômica da Coreia do Norte. Está fortalecendo sua posição de negociação contra as exigências de Washington para a desnuclearização e diminuindo sua necessidade de alívio das sanções.
A Coreia do Norte provavelmente está preparada para conduzir outro teste nuclear em curto prazo e continua a testar seus ICBMs para demonstrar suas capacidades crescentes, não, como alavanca em futuras negociações. Desde 2022, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte se aproximaram. Remover o acelerador da guerra na Ucrânia provavelmente não reverterá essas relações bilaterais para um estado pré-guerra. Base de 2021, deixando espaço para novas prioridades estratégicas e eventos mundiais criarem novos incentivos ou desafios para seus atuais altos níveis de cooperação. A Rússia tem sido um catalisador para grande parte dessa cooperação ampliada, impulsionada fortemente pelo apoio que tem necessitado para seu esforço de guerra contra a Ucrânia, incluindo proteção dos ECOSN e sanções ocidentais. Além de sua troca de capacidades militares e outros recursos com a Coreia do Norte, a Rússia tem contado mais fortemente com o apoio financeiro e da indústria de defesa da China, e também aumentou os exercícios militares conjuntos com a China, para sinalizar fortaleza compartilhada contra os Estados Unidos e os EPOR, aliados na região Ásia-Pacífico. Com o Irã, a Rússia também expandiu laços financeiros para mitigar sanções. O Irã se tornou um fornecedor militar crítico para a Rússia, especialmente de UAVs, em troca de apoio técnico russo para armas iranianas, inteligência e capacidades avançadas de cibersegurança. Em conclusão, as ameaças que vemos à segurança nacional do ZPRW são tanto complexas quanto multifacetadas e colocam as vidas, a segurança e o bem-estar do povo americano em sério risco. Como chefes da comunidade de inteligência do povo americano, continuaremos a fornecer ao presidente, ao Congresso e aos nossos combatentes informações oportunas, imparciais e relevantes para manter os Estados Unidos seguros, livres, prósperos e em paz. Para o povo americano especificamente, nossa comunidade de inteligência existe para servi-lo e garantir sua segurança, proteção e liberdade. Obrigado.